tema de hoje é a providência e a bondade de Deus, que no capítulo 2 de Ruth, que estarei fazendo estudo. Aí todos acharam? Esse capítulo é um pouquinho comprido, mas vamos lê-lo inteiro. Diz assim a palavra de Deus. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu para que a deixasse recolher e juntar espiga entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cuja asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não as impeça. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma rola de cevada. Carregou para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais esta noite, Pai, que o Senhor
Senhor esteja me conduzindo nessa ministração, que o seu Santo Espírito possa estar me guiando nessa ministração, que as palavras ditas nesse púlpito sejam as que o Senhor quer, que o seu Santo Espírito quer falar para a tua igreja, Pai. Amém. Que o Senhor tire qualquer distração das nossas mentes, para que possamos ouvir com atenção a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vocês se lembram do capítulo 1, quando Elimeleque vai até Moabe, porque estava faltando pão na casa do pão, em Belém, e ele resolve ir até Moabe, com os filhos Malom, Quilion e a sua mulher Noemi. Só que chegando lá, Elimeleque morre, aí seus filhos Malom e Quilion morrem também. Aí só fica Noemi sozinha. Aí Noemi decide voltar para Belém, porque ela ouviu que em Belém havia pão. O Senhor tinha restaurado a sorte de Belém. Aí as noras de Noemi decidem voltar junto com Noemi para Moabe. Só que Noemi não quer. Ela tenta persuadi-las a ficar em Moabe. E Orfa, uma das noras, ela aceita os conselhos de Noemi e ela acaba ficando em Moabe. Ruth, porém, ela se apega a Noemi. Ela faz um voto com Noemi e com Deus de Israel e dedica toda a vida para eles. Enfim, temos Ruth e Noemi chegando em Belém. Aí temos uma Noemi amargurada e uma Ruth que é deixada de lado pela sua sogra. Agora, Noemi e Ruth precisam de alimentos, elas estão necessitadas, e agora vamos ver a boa mão do Senhor sendo bondoso e dando a provisão necessária para as duas, que é o nosso tema de hoje, né? A providência e a bondade de Deus. E eu dividi esse capítulo em 4 pontos. O primeiro ponto é o agir de Deus. O segundo ponto, características que demonstram a devoção, o amor e a bondade de Ruth pelo Senhor e por Noemi. O terceiro ponto, Boaz como canal da providência e bondade do Senhor. E o quarto ponto é o começo da restauração de Noemi. E o primeiro ponto, o agir de Deus, a gente pode observar quatro ações que Deus demonstra a sua provisão, a sua bondade. E a primeira ação a gente já pode ver logo no versículo 1, que diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Na escrita hebraica, é comum o autor fazer uma pequena introdução, para mostrar o que vai vir a seguir na história. E nessa introdução podemos ver o plano de Deus. Enquanto em Moab estava Noemi, necessitada, viúva, sem marido, sem filhos, passando por necessidade, em Belém, Deus estava conduzindo Boaz, abençoando Boaz, para que ele possa ter uma vida próspera. E Boaz era um homem rico, cheio de posses, era um homem influente na cidade e era um dos parentes de Elimeleque. E isso é requisitos necessários para que ele fosse o parente resgatador. E eu já vou explicar no próximo tópico isso. O Senhor tem sido bondoso com Boaz, ele tem conduzido Boaz a fazer parte do maravilhoso plano de Deus, tanto para Ruth, seja para Ruth, seja para Noemi, ou seja para mim ou para você. Lembrando que a grande história, a metanarrativa da Bíblia toda é que é Cristo, e Boaz faz parte da genealogia de Cristo. Essa é a informação mais importante que devemos ter quando lemos o livro de Ruth. Aí a segunda ação de Deus é as leis do Senhor. Aí a gente vai entrar em entender o que é o parente resgatador. Aí eu gostaria que vocês abrissem Levítico, capítulo 25, do versículo 25 a 26.
Pode ler para mim, Cássio? 25, 26. Capítulo 25, 25, 26. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Noemi, ou melhor, Elimeleque, antes de ir para Moab, ele tinha terras em Belém. Aí ele acabou vendendo para alguma pessoa e ele foi para Moab. E Noemi poderia resgatar essas terras se ela tivesse recursos, se ela tivesse dinheiro. Só que Noemi não tinha esses recursos. E por isso que entra a provisão por Boaz. Boaz era rico. Boaz é aquele que tinha recursos financeiros para comprar a terra de Noemi de volta. Ele poderia ser o parente resgatador. E Boaz também preenchia os requisitos de cumprir a lei do levirato. Está em Deuteronômio 25, capítulo 25, versículos 5 e 6. Nayara, você pode abrir para mim? Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. Além de Boaz ser rico e poder comprar as terras e resgatar para dar de novo a Noemi, ele também poderia ser o parente resgatador, cumprindo a lei do levirato. Pode ler. Se irmãos morrerem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado tomará e a receberá por mulher, exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Deus gostaria que as famílias tivessem linhagem, que elas não fossem, se não tivessem filhos homens, que a linhagem acabasse. Deus gostaria de continuasse. Por isso que ele coloca essa lei do levirato, que o irmão do falecido case com a viúva para continuar a descendência do falecido. E no livro de Ruth, vemos que essa lei acabou se estendendo para além do irmão falecido. Pela cultura, eles se estenderam para o parente mais próximo, não necessariamente o irmão. E outra lei que podemos observar que a provisão do Senhor está no versículo 2, onde Ruth vai até os campos colher espigas. Essa lei está em Levítico 19, 9 a 10. Kennedy, você pode abrir para mim? Levítico 19, 9 a 10. Quando também cegares a mesa da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua mesa. Isso. Da tua mesa. Não rebuscará a tua vinha, nem colherás os barros caídos da tua vinha. Deixá-los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus era tão bom, mas tão bom, que ele fala para os donos de terra: quando vocês estiverem colhendo as beiradas, não colham, deixa para o pobre, para o necessitado, para a viúva, para o estrangeiro. E se cair, não volte para buscar, deixa para aquele que precisa. E Deus demonstra sua bondade e provisão por meio das suas leis. Ele é bondoso com o pobre, com o necessitado, com a viúva e com o estrangeiro. A terceira ação que podemos ver a provisão e a bondade do Senhor é no versículo 3 e 4, onde o acaso humano é propósito divino. Diz assim o versículo 3 e 4, voltando para Ruth. Então ela foi e começou a recolher espiga atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque.
Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os cefeiros: "O Senhor esteja com vocês." Eles responderam: "O Senhor te abençoe." Vocês acham que existe sorte, coincidência ou acaso? Algumas pessoas místicas até acreditam em sorte. Hoje eu sonhei com um bicho, eu vou jogar lá no bicho, né? Mas na verdade isso não passa de misticismo. Na verdade, tudo é planejado e arquitetado por Deus. Deus já tinha planejado tudo, já tinha determinado tudo como seria. O autor, ao escrever que Ruth entra nos campos de Boaz por casualidade ou por acaso, ele está sendo irônico. Ruth não sabia quem era o dono do campo. Não existia plaquinhas, cerquinhas mostrando quem era o dono do campo. E até aquele momento, Ruth não sabia que Boaz era parente de Noemi. E da mesma forma, Boaz chega para ver como anda a colheita, justamente na hora que Ruth está junto. Ele poderia ir outro dia, ou ele poderia chegar e Ruth estivesse na casinha descansando. Mas no exato momento, ele chega e vê Ruth. E não é acaso, é Deus. É Deus planejou tudo isso. É como diz o Salmo 135:6. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele está no controle de tudo. Ele faz o que Ele quer. Ele planeja todas as coisas. A quarta ação de Deus é por meio de Ruth e Boaz. Aí a gente vai poder entrar no segundo ponto, que é características que demonstram devoção, amor e bondade de Ruth pelo Senhor e por Noemi. E a primeira característica é a fé de Ruth, que está no versículo 2, que Ruth, a Moabita, disse a Noemi: "Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir." Ruth era Moabita, estava sozinha e buscava um campo em que fosse lhe permitido colher espigas. E ela estava em seu direito? Sim. Pela lei de Levítico 19, 9 e 10 que a gente acabou de ler, ela tinha o direito de chegar no campo, colher as espigas que ela precisasse, porque era um direito do necessitado, do estrangeiro. Na teoria estava tudo ok, mas e na prática? O povo de Israel, será que era extremamente piedoso? Vamos lembrar que o livro de Ruth, ele se passa no tempo de Juízes. E Juízes acho que, como os próprios judeus falam, que era o período mais obscuro de Israel. E o versículo que dá essa ênfase, que é o último versículo de Juízes, é que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E então Ruth estava numa posição vulnerável. Mas Ruth teve fé. Fé na palavra de Deus. Se Deus deixou sua lei para que fosse cumprida, Ruth tinha fé que essa lei fosse cumprida. Ela tinha fé que ela ia chegar num campo, que ia encontrar um homem bondoso, e esse homem bondoso ia permitir que ela respigasse no seu campo. A segunda característica de Ruth, que demonstra essa devoção, esse amor, essa bondade, está em disposição em trabalhar. No versículo 2, 7, 17 e 18. No versículo 2, vemos Ruth chegando a Noemi e falando se podia respigar em algum campo. Ela toma a iniciativa, ela quer ir buscar alimento, ela não quer ficar esperando vir o alimento de alguém, ela quer ir lá buscar. E conforme o relato da história, vemos que ela está trabalhando desde a manhã, no versículo 7, e no versículo 17 até o entardecer. E depois disso ela debulhou tudo, e chegou a uma quantidade de uma arroba, seria mais ou menos 13 quilos de cevada. É bastante, né? 13 quilos. E ela carregou tudo isso de volta à cidade. O campo não ficava do lado da cidade, ela estava na cidade. Ela carregou tudo do campo até a cidade. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, com 13 quilos nas costas.
É fácil? Com certeza não. E devemos ter fé e crer que Deus age em nosso favor. Mas devemos fazer a nossa parte. Não é só esperar que Ele vai nos abençoar como alimento. Devemos ir buscar atrás do alimento e trabalhar. É como o Tiago escreve em sua carta: a fé sem obras é morta. Ruth teve fé, mas se não tivesse a disposição para trabalhar, sua fé era morta, inoperante. E isso é com qualquer coisa. Nós devemos ter uma fé operante, uma fé prática, uma fé que age, uma fé que serve. Senão, a gente não vai conseguir as coisas que Deus quer para nós. Deus abençoa a partir do momento que nós também buscamos Ele, buscamos fazer a vontade dEle. A terceira característica de Ruth é a humildade. No versículo 2, ela chega para Noemi e pergunta a Noemi se ela pode ir respigar em algum campo. Na minha versão, Noemi responde assim: vá, minha filha. E também no versículo 2, ela fala que apanhará espigas naquele que me permitir. Ela não vai chegar e começar a recolher. Ela vai primeiro pedir. É humildade. E por mais que seja uma lei de Deus respigar, Ruth pede permissão para colher espigas. E é interessante isso, que no versículo 7, o servo de Boaz, ele confirma esse pedido de Ruth. Ele confirma que Ruth chegou e pediu permissão para respigar nos campos de Boaz. E o autor quer enfatizar essa virtude de Ruth também no versículo 10 e 13. Quando Ruth, na conversa com Boaz, ela demonstra tamanha humildade que ela prostra o seu rosto em terra, mesmo tendo o direito de colher espigas, ela prostra o seu rosto em terra e percebe o bom tratamento de Boaz como ela se fosse sua serva. Mas Ruth não era nem sua serva, e ela admite isso. Ela reconhece que ela não era sua serva, a serva de Boaz. E seria natural Boaz tratar bem seus servos. Eles estão trabalhando para Boaz, estão colhendo, fazendo a colheita, mas Ruth não era nada. Ruth era uma estrangeira, era pobre, e Ruth conhecia muito bem quem ela era e qual era a sua posição na sociedade. Praticamente ela era a escória da sociedade, porque era moabita, viúva, pobre, sem recursos. Mas é interessante que Salomão, em Provérbios 15 e 33, ele escreve um provérbio bem interessante, que diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. E que honra Ruth irá receber mais tarde? Deus preparou para a vida dela ser bisavó do rei Davi e ancestral de Jesus. Existe honra maior que essa para uma moça ser ancestral de Jesus? E a quarta característica de Ruth que nós vemos é o altruísmo de Ruth, que está no versículo 17 e de 18. Diz assim: e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma roupa de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu? Bem, até o 18. Nesses versículos vemos como Ruth se importa com a sua sogra. Ruth oferece seu trabalho físico para colher espigas em favor das duas. Apesar de Noemi não querer ir ajudá-la, ela poderia ajudar. Noemi tinha condições de ir, poderia ser uma idosa, mas ela poderia estar indo ajudar, pelo menos duas. Talvez ia ser um pouco mais produtivo e também tinha o perigo de ser molestada, ser abusada em algum campo. Noemi não quis nem saber e deixou Ruth ir sozinha. E apesar disso,
Ruth vai, colhe, debulha, e eu não sei se vocês já viram como é debulhado uma cevada. Seria como aqueles feixes de arroz, só que cevada acho que é um pouco mais gordinho. Já pensou você tirar na mão, grão por grão, 13 quilos de grão assim? É muito trabalho. E depois disso ela carrega tudo até a cidade, né, 13 quilos de cevada nas costas. E 13 quilos de cevada dá mais ou menos o sustento de 2 pessoas por uma semana. Ruth é incrível. E vai além, né? A sobra da refeição com Boaz, ela guardou. Ela não quis comer. Ela guardou e deu para a sogra. Se fosse qualquer um, estaria voltando a caminho da cidade. Estou ficando com fome, trabalhei o dia inteiro, eu vou comer aquele resto de comida. Ruth não. Ela vai, guarda aqueles grãos, aquela comida e oferece para a sogra. E é significativo isso, porque ela estava levando 13 quilos. Só que chegar lá, a sogra não poderia comer aquela cevada. Ela precisaria preparar. Ruth não, pensou na sua sogra. Levou já a comida pronta para sua sogra poder comer alguma coisa. Aí entraremos no terceiro ponto. Boaz como canal da providência e bondade do Senhor. E as interações de Boaz, tanto com servos como com Ruth, mostra quem Boaz é e como ele serve como esse canal de bênção do Senhor. E a primeira interação que vemos de Boaz com seus servos, que está no versículo 4, que diz assim: naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz, ao encontrar os seus servos, os saúda: que o Senhor esteja com vocês, seja convosco, ou esteja com vocês. E com isso vemos um homem temente a Deus, um homem piedoso que honra a Deus e busca tratar bem seus funcionários. Que dono rico, fazendeiro, cheio de propriedade, vai chegar nos seus servos e falar: Deus esteja com vocês. Geralmente as primeiras palavras do homem demonstram quem ele é, demonstram qual a sua índole. E ele fala aos servos: Deus esteja com vocês, o Senhor esteja com vocês. É como diz a instrução de Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre pessoas. O relacionamento de Boaz com seus servos era de respeito mútuo. Era o desejo de glorificar ao Senhor. E percebemos isso na saudação de Boaz e também na resposta dos servos. Que os servos falam: o Senhor te abençoe. Eles estavam o quê? No mesmo grau, porque eles sabiam que perante a Deus eles eram iguais. Um não era maior que o outro. Eles eram iguais, eles tinham que se tratar mutuamente com respeito. E seus servos, ao permitir que Ruth respigasse, estavam obedecendo uma ordem de Boaz, que por sua vez cumpria a lei em favor do necessitado. E a gente só pode chegar a interpretar essa passagem dessa forma porque a gente tem que ver o contexto. Se estava no contexto de Juízes era um período cheio de caos. Muitos donos de terras poderiam falar para os seus servos: não quero que ninguém colha espigas, nenhum necessitado, nenhum pobre. Ele poderia proibir. E Boaz não. Boaz permite. Boaz deixa que os necessitados estejam colhendo as espigas nos seus campos. No versículo 8 a 13, vemos a primeira interação de Boaz com Ruth.
Aí vamos ler primeiro o versículo 8 a 10, que diz assim: Disse-lhe então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Até aqui, até o 9. Boaz, ao ver a vulnerabilidade, os perigos possíveis de outros campos, ele pede para Ruth que ele fique no mesmo campo de Boaz, que ela fique colhendo espigas lá, e ordena que nenhum servo a toque. E é possível que havia comentários preconceituosos acerca de Ruth, por ser moabita. E Boaz, como senhor dos campos, impõe que haja um tratamento digno para todos. Boaz até permite que Ruth beba da mesma água que era para seus servos, se preocupando com a saúde da moça. Naquele calor, naquela temperatura, ele permite: se tiver sede, vai e beba a água que os meus servos tiraram. Boaz demonstra sua amabilidade e cuidados por Ruth, sendo zeloso pela sua integridade. E não tem como estudar a vida de Boaz e fazer paralelo com Cristo. Quando você começa a ver Boaz e como ele é íntegro, como ele é justo, ele está refletindo Cristo. Ele está mostrando quem Cristo é. E foi cheio de amabilidade e cuidado e proteção que Jesus demonstrou à mulher adúltera. E após dizer para a multidão que aquele que não estiver em pecado atire a primeira pedra e todos saem e vão embora, Jesus pergunta à mulher: ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. Jesus tratou do mesmo jeito, com proteção, com amabilidade. E é interessante que o único que poderia atirar uma pedra era Jesus. Era o único sem pecado ali no meio de todos, mas ele não a condena. Ele fala: vá e não abandone sua vida de pecados. No versículo 11 e 13, vemos outro diálogo de Boaz com Ruth. E esse diálogo mostra a compaixão de Boaz por Ruth, que diz assim no versículo 11 a 13. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. E toda essa compaixão de Boaz por Ruth me lembra Jesus, quando ele estava no meio da multidão, na segunda multiplicação dos pães. E Jesus diz assim em Marcos 8, do versículo 1 a 3, tenham compaixão desta multidão, já faz 3 dias que estão comigo, e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Boaz está refletindo a compaixão de Cristo. É o reflexo do tão compassivo, tão amoroso que Jesus era. E Boaz investiga a vida de Ruth. Ele sabia que ela perdeu o marido, que ela deixou sua terra, deixou seu pai, deixou sua mãe, fez um voto maravilhoso com Noemi, dedicando sua vida à sogra e a Deus. E é interessante que até o momento, após esse voto, não vemos nenhuma palavra de afeto, de carinho de Noemi com Ruth. E que contraste, né? Porque quando
no capítulo 1, quando Noemi quer que as noras fiquem em Moabe, ela fala assim, que o Senhor os abençoe nessa terra. Só que agora Ruth decide ficar com Noemi e ela não fala nenhum obrigado, não fala nenhum Deus te abençoe. E quando Ruth pede permissão para ir respigar, Noemi fala, vá minha filha. Ela não fala, o Senhor esteja com vocês, o Senhor te abençoe, estarei orando por você. E Noemi não abençoa Ruth em nenhum momento, até o final do capítulo 2. E palavras gentis, atos amáveis, vieram de quem? Foi proferida por um homem desconhecido, que não tinha nenhuma ligação com Ruth, que ela conhecia até o momento. E isso enche o coração de Ruth com consolo e ânimo. E seria a primeira vez que Ruth se sentiu amada, que ela se sente que ela foi acolhida e que ela realmente poderia ter um lugar debaixo da asas do Senhor, do Deus de Israel. E a segunda interação de Boaz com Ruth está no versículo 14, que diz assim: na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Boaz, ele não faz acepção de pessoas e convida Ruth a comer com ele e seus servos. Boaz compartilha seus alimentos com alguém que não tem, que seria Ruth, e que a Ruth não tem nada a oferecer. Seus servos, pelo menos, estão trabalhando para ele, mas Ruth não tem nada. Ela está lá só para pegar algumas espigas do campo dele. E Boaz se junta aos servos para a refeição. E isso é comunhão. Ele, o senhor das terras, o homem dono das terras, ele se junta no mesmo momento com seus servos para a refeição. Isso é uma verdadeira comunhão. Ele não se importa com o status das pessoas, ele não se importa com a etnia, com o tipo de emprego que eles têm, ou seu patamar financeiro, ou pela aparência. Isso é verdade, isso é a verdadeira comunhão. A gente está todos juntos, não se importando quem o outro é, qual é a sua etnia, qual o seu status, qual é a sua aparência. E era assim que Jesus vivia. Jesus, ele estava toda hora comendo com publicanos, cobradores de impostos, com prostitutas, pescadores, leprosos, deficientes, e ele não fazia acepção de nenhuma pessoa, Jesus. E Boaz até chega a servir Ruth ao lhe dar grãos tostados. O dono da terra, que era rico, influente, poderoso, serve comida a uma viúva, pobre e sem nada a oferecer, e ainda era moabita. E esse foi um dos grandes ensinamentos de Jesus, que ao lavar os pés dos seus discípulos, ele afirma que o verdadeiro modo da vida cristã é servir humildemente, é ser servo dos outros e não buscar ser servido. É querer ser humilde. A segunda interação de Boaz com seus servos está no versículo 15 e 16, que diz assim: quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolham, e não a impeçam. Os servos veem o patrão bondoso, porque ao chegar aos seus servos e
pedirem para que eles mesmo deixem cair de propósito algumas espigas, ele vê como o patrão dele é bondoso, como Boaz é bondoso. Isso é um belo de um testemunho. E Boaz já estava sendo generoso com Ruth, mas com essa atitude ele mostra muito mais ele mostra ser muito mais generoso. E ao falar somente com servos, ele mostra sabedoria. Ele mostra que ele quer mostrar sabedoria porque ele não quer constranger Ruth. Ele não quer que Ruth fique constrangida dando coisas que ela está lá para buscar, ela está lá para trabalhar. E que homem cheio de virtudes foi esse Boaz, não foi? Ele, de certo modo, ele é um retrato de Jesus Cristo como resgatador. Boaz reflete Cristo como aquele que resgata os perdidos e em necessidade. E ele é cheio de bondade, amabilidade, generosidade e cuidados e proteção. Quando vemos Boaz, ele reflete quem Cristo é. Ele reflete todas as virtudes de Cristo. E às vezes a gente pensa, Jesus é Deus, é tão difícil imitá-lo, é tão difícil segui-lo, mas vemos um homem que foi temente a Deus, que ele mostrou o reflexo de Cristo na sua vida. E ele foi uma bênção para Ruth, para Noemi. E também para nós, né? Porque ele faz parte da genealogia de Cristo. O quarto ponto é o começo da restauração de Noemi, que vai do versículo 19 ao 23. Vamos ler? A partir do 19. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Noemi, como vocês se lembram, no versículo 2, ela só dá uma resposta para Ruth: vá, minha filha. Agora, ela começa a ser restaurada, ela começa a aparecer a esperança no coração dela. Começamos a ver que a amargura de Noemi começa a se transformar começa a se dissipar ao ver a quantidade de alimento que Ruth colheu, e ela bendiz o homem que foi bondoso com Ruth. E ao descobrir que esse homem era Boaz, um parente próximo, e um dos resgatadores, o desespero de Noemi começa a se transformar em esperança. E ao ouvir o cuidado e a bondade de Boaz com Ruth, Noemi também a aconselha a ficar nos campos de Boaz até terminar a colheita. E Ruth ficou com as servas de Boaz até acabarem as colheitas de cevada e trigo. E algo interessante que o autor nos descreve aqui: a colheita de cevada e trigo demorava mais ou menos 2 meses. E a esperança delas estava a esperança estava no coração de Noemi e de Ruth. Só que elas viram o livramento de Deus fornecendo alimento por meio de Boaz. No entanto, elas não viram a totalidade desse plano de Deus. Elas foram por um tempo alimentadas por Boaz, mas elas não viram o plano de resgate de Deus na vida delas. E
E para elas, seria Boaz realmente seria Boaz o parente resgatador que elas tanto almejavam. E esses 2 meses foi um tempo de esperar pelo tempo de Deus e controlar a ansiedade. Imaginou, Ruth vai todo dia lá respigar, aí quando volta Noemi pergunta, e aí, Boaz falou alguma coisa? Boaz te deu alguma indireta? Boaz foi um pouquinho mais assim, conversou mais com você? Era uma ansiedade que as duas deveriam ter nesses 2 meses. E com o passar do tempo, elas foram vendo com clareza a convicção e a vontade de Deus na vida delas. E que é interessante esse tempo para a gente refletir, para a gente entender a vontade de Deus, para a gente poder analisar o que Ele quer para nossas vidas. E foi isso que elas tiveram que analisar. A força, mas tiveram. E eu vou deixar 3 aplicações nessa noite desse estudo. A primeira aplicação, que Deus é bom e que possamos ter a convicção, fé, que Ele providenciará o necessário aos seus filhos. O Senhor já traçou os planos. Tem uma música que falou os sonhos de Deus. Só que eu já ouvi gente falar que Deus não sonha, Deus determina. Mas pela música eu aceito, eu deixo por ser uma liberdade poética. Mas Deus determina tudo. Deus já traçou seu plano. Deus já arquitetou tudo. E que tudo está na mão dele. Então que possamos ter essa fé, essa convicção que já está tudo nas mãos dele. A segunda aplicação que eu quero falar é que possamos nos parecer com Cristo, refletir a luz de Cristo como Boaz demonstrou em sua vida. É como Paulo diz em Romanos 8:29, pois Deus nos predestinou a sermos conforme a imagem do seu Filho. É difícil, é muito difícil. Eu estou estudando Ruth, cada vez eu vejo que eu pareço mais com Noemi do que Boaz ou Ruth. Que cada vez Deus tem que me corrigir, tem que me orientar, tem que me mostrar qual é a vontade dele. E que essa vontade é que possamos parecer com Cristo, possamos ter as virtudes de Cristo em nossas vidas. E a terceira aplicação que eu quero deixar, a esperança de Ruth e Noemi girava em torno de Boaz, mas a nossa esperança é Jesus Cristo. É por eles que nós vivemos e nos movemos e ansiamos pelo dia que seremos plenamente restaurados. Assim como Noemi, somos tentados a duvidar da provisão e da bondade de Deus. Ainda mais nesse mundo que nós vivemos cheio de problemas, cheio de crises mundiais, guerras. Parece que vai vir outra recessão. E isso tenta o nosso coração a desconfiar da provisão de Deus, da bondade de Deus. Mas devemos focar nossos olhos na aliança que Jesus selou. E por um alto preço, nosso Senhor morreu para satisfazer a nossa necessidade mais profunda. Não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é família. A nossa necessidade mais profunda do nosso coração é conhecer a Deus, é ser reconciliado com Ele. Nós éramos inimigos de Deus e agora por Cristo somos reconciliados. Essa é a nossa maior necessidade. Essa é a maior necessidade do homem, a reconciliação com Deus. Que possamos estar refletindo nessa história de Ruth e Boaz e que possamos buscar ser como Cristo, e que a nossa esperança esteja em Cristo e que a nossa fé esteja nos planos que Deus já traçou em nossas vidas. Amém?